tem que ficar na cabeça de vocês que o limite de uma constante é a própria constante. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula no Eng.box. Galera, hoje a gente vai ter que calcular o limite, sendo esse limite o limite de y ao cubo mais 2y menos 7, quando y tende a 2. Galera, a primeira observação que eu quero fazer aqui, e que é bastante relevante e importante, é que na primeira aula daqui do curso, eu mencionei que a variável que a gente iria adotar lá naquela situação era a variável x. E também mencionei que poderia ser qualquer letra como variável, y, w, z, x. E aqui, para conseguir enraizar melhor esse conceito na cabeça de vocês, eu optei por fazer essa questão com a variável y. Uma coisa que também é relevante ser mencionado é que para o desenvolvimento dessa questão eu fiz com um método onde eu vou explicar o conceito detalhadamente para vocês terem todos os conceitos bem enraizados também na mente de vocês. E posteriormente, no final da aula, eu vou mostrar um método que é mais prático, mais fácil, para vocês conseguirem ganhar tempo na hora da prova. Não que um seja menos ou mais importante que o outro, porém os dois se complementam e para quem tem dificuldade de entender de um jeito vai conseguir entender do outro. Mas agora vamos para a aula. Galera, para começar, o primeiro passo que a gente tem que dar é aplicar a distributiva. E o que seria a distributiva? É o limite ser distribuído para cada uma das partes que compõem aqui a expressão. Ou seja, nessa situação teremos limite de y ao cubo quando y tende a 2, mais limite de 2y quando y tende a 2, menos o limite de 7 quando o y tende a 2. Aqui a gente deve fazer uma observação, a gente pode, tem uma propriedade que já foi mencionada inclusive na aula anterior, que a gente pode retirar o número para fora do limite. Observação também que aqui o limite de y ao cubo quando y tende a 2, ele tem sim o número 1 como constante à frente da variável. Porém, na verdade, não precisa ser apresentado ela, por uma questão de didática e para que esses conceitos fiquem na cabeça de vocês, eu optei por colocar ele ali, mas na verdade não precisaria. Mas de qualquer forma, seguindo aqui a questão, teremos 1 vezes o limite de y ao cubo quando y tende a 2, mais 2 vezes o limite de y quando y tende a 2, menos o limite de 7 quando y tende a 2. Aqui fica uma ressalva bastante importante, tem que ficar na cabeça de vocês, que o limite de uma constante é a própria constante. E o que eu quero dizer com isso? Que nessa situação teremos que o limite de 7 quando y tende a 2 é igual ao próprio 7. Agora, aplicando os limites de y, aqui também fica uma coisa que é conceitual que vocês têm que entender que, embora a gente substitua o número 2 no lugar do y de uma forma matemática, o significado disso é que o y tende a 2, então na verdade ele nunca vai ser 2, ele não é colocado ali por y ser igual a 2, mas sim porque ele tende, ele se aproxima muito do número 2, então por isso a gente coloca no lugar de y o número 2, mas y não é igual a 2. Ok, aplicando os limites de y, teremos 1 vezes 2 ao cubo, mais 2 vezes 2, mais 7. É algo que talvez não seja tão importante, mas eu acho que vale a pena ser mencionado que o 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Por uma questão de didática, eu resolvi apresentar isso para vocês, mas eu acredito que vocês já tenham um domínio sobre esse conteúdo, então vamos seguir. E com isso teremos 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2, mais 4, menos 7. E isso vai dar igual a 8 mais 4 menos 7. Logo, teremos que o limite de y ao cubo mais 2y menos 7 quando y tende a 2 é igual a 5. Com isso, a gente encerra a questão mais teórica, que aborda de uma forma mais didática as questões conceituais que envolvem o limite. E agora a gente vai passar para aquele plus, que seria o desenvolvimento da questão de uma forma mais direta, objetiva e eficiente para o desenvolvimento da questão de tempo, para desenvolvimento de uma prova. Nesse método,
a gente só precisa colocar no lugar de y o valor ao qual ele tende. Ou seja, no lugar de y, vamos colocar 2, lembrando que y não é 2, ele só tende a 2. Eu sei que isso é chato, porém eu acho relevante para que vocês tenham isso bem fixo, bem consolidado na cabeça de vocês, agora no início do desenvolvimento do curso. Então, colocando no lugar de y o valor 2, teremos 2 ao cubo mais 2 vezes 2 menos 7. E isso vai ser igual a 8 mais 4 menos 7. E logo teremos que o limite de y ao cubo mais 2y menos 7, quando y tende a 2, é igual a 5. E chegamos na mesma resposta que tínhamos encontrado pelo outro método mais didático que foi apresentado anteriormente para vocês. E com isso chegamos ao fim de mais uma aula. Essa aula foi um pouco mais tranquila, imagino eu, para o entendimento de vocês, uma vez que vocês já viram uma questão sendo desenvolvida anteriormente que é bem próximo dessa, apesar de que os números mudaram. Aqui tem uma variável elevada ao cubo, mas é bem próximo uma da outra. Eu espero que não tenha ficado dúvida. Caso tenha, não tem problema, é só deixar aqui embaixo escrito para minhas dúvidas ou entrar em contato, vai ser um prazer tirar qualquer dúvida que venha a surgir, principalmente nesse momento que a gente está vendo os conceitos. Às vezes surgem algumas dúvidas e é importante, por ser conceitos teoricamente básicos dentro do limite, é importante tu ter bem essa parte consolidada do conhecimento, porque isso vai dar a base e a sustentação para que tu consiga desenvolver as outras disciplinas de cálculo de uma forma que tu sofra menos para conseguir atingir o teu potencial e o que é esperado para que tu tenha aprovação dentro da disciplina. Com isso, ficamos por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço por ter acompanhado de vocês aqui na aula. E nunca esqueçam, galera, juntos somos mais.